Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso estudo será baseado no livro 5 Minutos com Jesus, do ano de 2021, com o tema Faça o Mais Simples, do pastor André Luiz Bender. E o texto bíblico para nossa reflexão está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 14. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: "Eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora na Samaria, pois ele o curaria da sua doença." Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: "Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele." Então, Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: "Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga." O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel." Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: "Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado?" E foi embora muito bravo. Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: "Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado?" Então, Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Elias tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Até aqui a leitura. O texto bíblico de 2 Reis 5 apresenta uma história curiosa e um exemplo de testemunho. De um lado estava um comandante sírio respeitado e de outro uma menina israelita escravizada. Mesmo numa condição que não lhe agradava, a menina viu uma oportunidade para testemunhar. Por conta dos seus pecados e contrariando os alertas dados por Deus para que mudasse e evitassem o cativeiro, Deus permitiu que os israelitas fossem escravizados pelos sírios. Aquela menina, que provavelmente separada dos pais, foi servir a mulher de Naamã. Ela não estava no lugar onde desejava, mas naquela situação adversa, sabendo que Naamã sofria com uma terrível doença, um dia a menina disse à patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curará de sua doença." O comandante Naamã poderia ter ignorado o que a insignificante menina lhe disse, mas o vigor do testemunho causou impacto e ele foi atrás do profeta. O Deus dos israelitas era conhecido dos sírios e dos povos vizinhos. Naamã foi e levou muitos presentes: prata, ouro e roupas finas. Mas nada disso era necessário. Para a cura, 7 mergulhos no Rio Jordão. Só isso? É pouco. Será que a cura não exigiria um sacrifício maior?
pensou Naamã. Não, tampouco foram os 7 mergulhos, mas a fé de que aquele era o verdadeiro profeta de Israel, que em nome de Deus de Israel realizava essas curas. Não foi preciso levar presentes caros nem qualquer sacrifício. Não foi preciso um discurso da menina, um testemunho singelo, uma recomendação breve, e Naamã estava curado. Faça o simples você também. Como um dia o amor de Jesus chegou a você, testemunhe a fé salvadora em Jesus, onde Deus colocar você. Esse texto bíblico que nós lemos agora há pouco nos deixa algo bem claro. Às vezes as pessoas pensam que para Deus nos ouvir, nós precisamos fazer coisas complicadas, fazer orações compridas com palavras difíceis, fazer promessas. Mas não, esse texto bíblico nos mostra que para Deus a coisa é bem mais simples. E a exemplo do comandante Naamã, às vezes as pessoas pensam que nós precisamos fazer coisas difíceis, coisas mirabolantes para que Deus possa nos ouvir. Mas não somos nós que precisamos fazer alguma coisa. Deus sim. Deus fez algo muito difícil, que foi enviar o seu Filho Jesus Cristo, que fez algo que para nós era totalmente impossível, pagar o preço de nossos pecados. E quando Jesus se entrega na cruz, Ele paga pelo preço de nossos pecados. Ele restaura a nossa relação com Deus. Deixe as coisas difíceis para Deus. Tentemos fazer aquilo que Ele nos pede, que nós confiemos nele, que tenhamos a fé em seu Filho Jesus Cristo, que confiemos em seu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E muitas vezes, por nós acharmos que temos que fazer coisas mirabolantes, extravagantes, grandiosas, nós deixamos de fazer as coisas simples que levam as pessoas a Jesus Cristo, a testemunhar de forma simples. E eu irei fazer um relato do que aconteceu há uns 2 finais de semana atrás, que foi o congresso que nós tivemos com os jovens. Foi tudo de maneira simples, foi tudo de maneira organizada, foi tudo de maneira feita com amor, onde nós podemos sentir a presença de Deus em todos os momentos daquele congresso. E mais, testemunhar esse amor que Deus tem por nós quando a gente saiu de dentro da igreja, quando a gente levou isso para as pessoas na rua. Testemunhar de forma simples, de forma que nós estávamos nos divertindo, não somente nós adultos, jovens um pouco mais maduros, mas também os jovens que acabaram de sair da escolinha e estão entrando na juventude. Então nós temos esse testemunho que nós vamos com certeza continuar levando por um bom tempo, porque aquilo nos encheu de amor, aquilo nos encheu ainda mais de Jesus Cristo, porque nós estávamos reunidos, testemunhando a nossa fé uns para os outros. E foi com palavras simples que Jesus se mostrou sendo o melhor amigo. Foi com palavras simples que Jesus nos mostrou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E em seu último suspiro, nós vemos que Jesus na cruz disse com palavras bem simples: está pago, está consumado. Então tudo aquilo que nós jamais poderíamos fazer, o nosso Deus fez por nós. Jesus Cristo fez por nós. A conta que jamais poderíamos pagar, Jesus pagou por nós, nos libertando da escravidão do pecado, da morte e do diabo. Então nós vemos que para o nosso Deus as coisas são bem mais simples do que nós seres humanos pensamos. Porque nós sim, nós fazemos coisas difíceis. A gente gosta de coisas bonitas, coisas que nos chamam a atenção, como shows, com luzes, com muitas e outras coisas, para que a gente possa ter uma experiência com Deus, sentir alguma coisa diferente. E não. Como é que aconteceu com Naamã? Vai lá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. O profeta nem saiu para falar com Naamã. E a gente pensa muitas vezes que precisamos de muitas e muitas coisas para poder sentir a presença de Deus na nossa vida. E não é assim. Deus está conosco a todo momento. A obra de Cristo na cruz já foi realizada. A salvação já existe. Ela é um presente que foi estendido a toda a humanidade.
Não quer dizer que quando a gente vai em um ambiente onde tenha esse show de luzes, esse show musical, essas apresentações, essas pregações avivadas, ela não nos toquem, ela não nos levem a experiências que nos mostre que nós estamos mais perto de Deus visualmente, que nós enxergamos isso porque nós estamos envolvidos naquilo que está sendo apresentado no momento. Não quer dizer que isso não vai ser bom para mim, mas isso não pode ser o único motivo pelo qual eu me aproximo de Deus. Porque Deus fala conosco de maneira simples. Ele fala conosco de maneira direta, através da Bíblia. É simples, é só abrir a Bíblia e ler. Deus está falando conosco. Ouvindo uma devoção é simples, é direto, Deus está falando conosco. Indo a um estudo bíblico é simples, é direto e Deus está falando conosco. E quando nós vamos no culto, ali, mesmo que sejam com palavras simples, nós temos a coisa mais importante, a presença de Deus na Santa Ceia. Então nós temos que enxergar que as maneiras simples também nos aproximam de Deus. É claro que é legal a gente ser estimulado por aquele visual, uma palestra motivadora, uma coisa que nos deixe para cima. Sim, é muito bom. Mas eu não posso apenas sentir Cristo nessas coisas. Eu não posso, de maneira alguma, achar que Cristo só está nisso, só vem através disso. Cristo está presente na nossa vida diária, todas as horas, todos os minutos das nossas vidas, do levantar ao dormir e durante o sono. A gente não vê, às vezes a gente nem sente, mas Jesus Cristo está comigo aqui, neste momento, está com você aí neste momento. E é isso que nós temos que enxergar. As coisas simples do dia a dia também. Jesus Cristo está conosco. Quando eu abro os meus olhos e agradeço, Jesus Cristo está comigo. Nas coisas simples do dia a dia. E é com esta certeza de que Jesus Cristo está conosco em todos os momentos da nossa vida que nós queremos colocar toda a nossa gratidão, que nós queremos pedir por nossa saúde, pela saúde de quem está enfermo, que nós queremos pedir para que Deus mantenha firme a fé e que a gente possa enxergar que Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Ó Senhor nosso Deus, como aquela menina do relato da cura de Naamã, quero também servir e testemunhar onde Tu me colocares, que eu seja instrumento para levar a fé e a cura às pessoas que ainda não conhecem a Tua salvação, por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero agradecer ao nosso Senhor que nos permitiu estarmos novamente aqui e agradecer a todos que nos ouviram, desejando um final de semana muito abençoado. Quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus por nos proporcionar mais este momento e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia.